Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, ao conteúdo ministrado na sala física, né? Nós falaremos na disciplina de História sobre a primeira Grande Guerra Mundial, ok? Nós já iniciamos, né, na sala física, vocês estão lembrando. O livro que nós utilizamos foi esse aqui, beleza? Eu já sei que vocês não têm, mas tudo bem, na escola tem alguns exemplares, não sei qual será a logística de entrega, né? Mas que eu já preparei material e vou alimentar o grupo de WhatsApp, como também vou deixar material impresso na escola, com resumo e atividades, ok? Boa sorte. Vamos aí iniciar a nossa primeira aula na modalidade não presencial, beleza? Compartilhando aqui com vocês uns slides do mestre Google. Beleza? Só um instante. Então, pessoal, a Primeira Grande Guerra Mundial, ela durou de 1914 a 1918. Tem uma característica marcante, como vocês estão observando na imagem, são homens entrincheirados, soldados, certo, que batalharam nesta grande guerra nas chamadas trincheiras. Beleza? O que foi, então, a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial? Foi um conflito em escala global que começou na Europa e envolveu os territórios coloniais. A guerra deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. E o que levou o mundo a esse conflito? Bem, diversas tensões herdadas do século XIX, nós falaremos já, provocaram. E o estopim foi a morte do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Beleza? Então, pessoal, período da guerra de 1914 a 1918. E as tensões, Revolução Industrial, os países já estavam industrializados. Então, o que veio depois? Uma forte concorrência comercial, busca por mercado consumidor. Isso gerou um atrito entre os países. A corrida armamentista foi outro fator de tensão, certo? Advinda aí do século XIX. Era a chamada falsa paz ou paz armada. Os países declaradamente não estavam em guerra, mas às escondidas eles se preparavam para uma eventual guerra. Beleza? Havia também conflitos pré-existentes, que era a Guerra Franco-Prussiana, gerando um forte revanchismo francês e atrapalhando as relações desses países. Quanto ao clima intelectual e artístico, a Europa vivia a chamada Belle Époque, que durou de 1871 até 1914. Viveu a Europa um período de relativa paz, de progressos tecnológicos, né, como eu havia dito, e científicos, a chamada Revolução Industrial, reformas sociais e a elevação no padrão de vida. Isso gerou um crescente nacionalismo, que era a busca, né, de novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Beleza? Então, vamos lá. Como eu havia dito, o estopim da Grande Guerra foi a morte do herdeiro do trono austro-húngaro em Sarajevo, chamado Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e foi assassinado pelo militante da organização secreta sérvia, Mão Negra. Era o Gavrilo Princip, ok? Isso ocorreu em 28 de junho de 1914, na capital da Bósnia. Esse foi o estopim.
Então, diz aí, né, no slide, que em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa foram assassinados pelo sérvio Gavrilo Princip, que pertencia ao grupo nacionalista terrorista Mão Negra. Bem, do ponto de vista militar, formaram-se as seguintes alianças: Tríplice Entente, chamada de Aliados, Tríplice Aliança, Impérios Centrais. Quem participou de cada bloco? Bem, a Tríplice Entente, que era o chamado Bloco dos Aliados, certo? Foi formado pela Inglaterra, pela França e pelos Estados Unidos a partir de 1917. Na verdade, os Estados Unidos, ele só entrou no finalzinho do conflito. Ele passou praticamente a guerra, certo período de guerra, fornecendo armas e alimentos para os países que estavam em guerra, independente de pagamento. Fazia até no fiado, certo? Então, isso gerou a preocupação para os Estados Unidos de que, eventualmente, um bloco que fosse mais endividado, certo, com ele, se porventura perdesse o conflito, perdesse a guerra, automaticamente ele não receberia o investimento. Estados Unidos não receberia o investimento feito através do fornecimento de armas e de alimentos. Esse foi o motivo principal para que os Estados Unidos ingressassem nessa guerra, beleza? Entrou na guerra a partir de 1917, decidiu o conflito com sua forte poderio, com seu forte poderio bélico, seu exército. Na via da contramão, certo, nós tínhamos aí o bloco da Tríplice Aliança, chamada Impérios Centrais. Quem participava dele? A Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Itália e a Turquia. Temos aí uma imagem onde a gente vê os países que guerreavam, certo? França, Itália, Alemanha, formando aí os blocos. Bem, pessoal, o objetivo principal da guerra nós já mencionamos, né? Que é o caso, foi o fato da produção das fábricas. A Europa estava industrializada, produzia a pleno vapor, então tinha que escoar essa mercadoria, essa produção. Então era a busca, era a concorrência por mercado consumidor, ok? As fases desta grande guerra, certo, foram ao total divididas em três fases. A primeira é conhecida como Guerra de Movimento, certo?